Vamos para o nosso estudo, então, aqui do Apocalipse, que nós já estudamos em dois outros encontros que nós tivemos. E a verdade é que nos dois encontros que nós tivemos até aqui, a gente não passou aí do verso 9, né? Do livro do Apocalipse. Mas hoje nós vamos dar um salto aí, porque os primeiros dois episódios aí que nós tivemos, as primeiras duas conversas, foram a base. E aqueles que não assistiram, que estão aqui assistindo hoje e não assistiram, lá no YouTube tem a nossa conversa das outras duas vezes, onde a gente aprendeu na primeira vez o objetivo do livro do Apocalipse, né? Que é Cristo sentando ao nosso lado e nos revelando tudo o que iria acontecer, não para nos assustar, mas para nos dar a realidade e mostrar que está ao nosso lado, cuidando de nós e que Ele é quem cuida da história e Ele é quem está ao nosso lado e Ele já é vencedor sobre o inimigo. Então, esse é o objetivo do livro, não assustar, mas nos mostrar principalmente a Cristo, quem é Cristo, e consequentemente, então, nos mostrar o que vai acontecer no futuro também. Mas a real função, o real objetivo é revelar Jesus Cristo. Depois, no segundo encontro, nós aprendemos sobre como interpretar o livro. Nós vimos aí que há algumas interpretações distorcidas que acabam levando o Apocalipse para apenas o futuro, apenas os últimos dias, levando tudo que está escrito ali apenas para os últimos dias e acabam desconsiderando um bocado de coisas. Outros pensam que é só para o passado, outros pensam que é só para aplicações universais. E nós entendemos que a maneira que a Bíblia se apresenta e que o livro do Apocalipse se apresenta é de uma maneira historicista, discorrendo desde os dias de João até os últimos dias da história. Então, nós temos um vislumbre de todo esse período, desde João até o fim dos tempos, através do livro do Apocalipse. E nós falamos, então, sobre 3 sessões. Lembra as 3 sessões? A primeira sessão era ali a contemporânea, a local, que é onde nós vamos estudar hoje, que se refere às 7 igrejas. Depois nós temos a historicista e depois nós temos a parte da história, na verdade, depois nós temos a parte do que se refere ao fim dos tempos. E hoje nós vamos estudar então essa parte local, mas que não é apenas local e nós vamos aprender sobre isso. Então, eu quero convidar você para abrir aí sua Bíblia no Evangelho de Apocalipse, como nós já aprendemos, né? Pode ser considerado inclusive um evangelho aí por alguns, é considerado por revelar Jesus Cristo. Então, livro do Apocalipse, capítulo 1, nós estudamos até agora o prólogo ali, onde João apresenta o livro, seu assunto, onde também nós temos uma apresentação ali de Cristo. E agora eu quero estudar com vocês, nessa noite, a visão do Cristo glorificado, que nós temos, de Jesus glorificado, e as cartas às 7 igrejas. É um percurso longo que nós temos aqui, mas nós vamos tentar reduzir aqui de uma maneira que fique fácil de entender e que nós consigamos abranger os pontos principais. Ok? Nós precisamos entender algumas coisas, então. Por exemplo, onde João estava quando ele escreveu esse livro do Apocalipse? Ele estava em Patmos. Nós já vimos isso, já aprendemos sobre isso. Ele estava na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? Era uma ilha que tinha mais ou menos 16 quilômetros de comprimento, e ela, no seu ponto mais largo, ela tinha cerca de 10 quilômetros, mais ou menos. Essa ilha era uma ilha estéril, uma ilha rochosa, e nós entendemos que era uma ilha prisão, que ali era mais ou menos, trazendo para um contexto mais moderno, que se tem lá nos Estados Unidos, aquela ilha de Alcatraz, né? Talvez alguns já ouviram falar. Era uma ilha que ali, então, ficavam cativos, presos algumas pessoas, e era uma ilha segura porque era ali toda cercada por mar, uma prisão segura por ser uma ilha, por ser cercada por mar. E nós vemos então aqui a partir do verso 9, que é o que nós iremos estudar hoje, e eu quero ler com vocês aqui o começo desse texto que diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 9, lá diz assim, Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E o texto continua, no verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, como nós já entendemos aqui, João ele estava preso na ilha de Patmos, e aí então ele diz que ele estava no dia do Senhor, e essa expressão dia do Senhor, ela não é encontrada em nenhum outro lugar da Bíblia. É só aqui. Algumas pessoas podem dizer que isso se refere ao dia da volta de Jesus, mas não faz sentido dentro do contexto. E quando nós vamos a outros lugares da Bíblia, como Êxodo 20, que nós conhecemos muito bem, Êxodo 31, Isaías 58, Marcos 2, nós vemos a referência dia do Senhor, ela é ligada ao sábado. Então, nos dá a entender aqui que João, em visão, ele se encontra no sábado, na ilha de Patmos. E dentro desse contexto da ilha, a gente pode tirar aqui lições, a cada versículo, assim, lições muito profundas. Mas só uma pontinha aqui que eu quero tirar com vocês e quero aplicar com vocês, a questão de que João, por muito tempo, ele só enxergava o mar. Ele estava numa prisão cercada pelo mar, e o mar sempre foi uma coisa negativa para ele, sempre foi algo ruim. E quando você vai ao livro do Apocalipse, você vê várias vezes o mar sendo usado como uma conotação ruim. Por exemplo, os animais lá que saem do mar, enfim, várias vezes conotações do mar como sendo negativas. E quando ele vai falar da nova terra, ele usa a expressão dizendo que o mar já não vai mais existir. Isso, na verdade, é João querendo dizer para a gente, querendo nos ensinar que na nova terra, aquilo que nos incomoda, o pecado que nos atormenta, as coisas que fazem a nossa vida mais difícil, não vão existir mais. Para você ter uma ideia de como nós temos aí aplicações sensacionais dentro desse livro do Apocalipse. E João, naquele momento, ele estava assim em sofrimento físico, mas o sofrimento dele não era apenas físico, era também por saber a situação que as 7 igrejas estavam passando. As igrejas a qual ele ajudava a cuidar, a qual ele havia ajudado ali por muito tempo, agora estavam sofrendo e ele estava ali distante. Mas outra lição que nós aprendemos aqui dentro desse contexto de que João estava ali preso, sofrendo, é que nós só temos o livro do Apocalipse hoje porque João foi enviado a Patmos, porque João foi enviado preso à ilha de Patmos. Quando você volta mais na história e você tem um outro livro profético também muito importante que nos fala sobre os últimos dias também, nós vemos o livro de Daniel. E nós só temos o livro de Daniel porque Daniel também foi enviado como escravo para a Babilônia. E isso nos ensina uma grande lição, que Deus faz com que as situações ruins da nossa vida, as situações talvez que nós enxergamos que não tem solução, elas se transformem em uma revelação de Cristo para a nossa vida. As dificuldades que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, assim como João estava preso em Patmos, Daniel era cativo na Babilônia, tudo isso fez com que eles tivessem um conhecimento real e pessoal de Cristo. E quando nós passamos por isso, nós conhecemos a Cristo pessoalmente, se nós buscamos a Ele. E, consequentemente, esse nosso encontro com Cristo, essa revelação de Cristo pessoal para nós, se faz um testemunho para as outras gerações, para as outras pessoas. Assim como foi com Daniel, assim como foi com João, um
momento ruim, um momento de dificuldade, que fez com que eles tivessem uma revelação pessoal de Jesus Cristo, que serve para nós até o dia de hoje como um grande testemunho. Mas indo ao texto, então, nós vemos que João ele ouve uma voz que ele diz ser como de trombeta. E João, então, naquele momento, ele ouve essa voz e provavelmente ele reconheceu essa voz. Durante 3 anos e meio ele ficou com Cristo. E lógico, a voz estava um pouco diferente, como trombeta, mas ele se vira talvez esperando encontrar aquele Galileu, aquele mestre Galileu, aquele mestre Nazareno que ele havia seguido durante 3 anos e meio. E quando ele se vira, quando ele olha para trás, ele não enxerga mais aquele Jesus que ele viu aqui na terra. Agora ele enxerga um Jesus diferente. Agora ele enxerga Jesus de uma maneira que ele nem consegue descrever. Tanto que o texto que nós lemos aqui, nós não vamos ler todos o capítulo 2 e capítulo 3, as cartas, ok? Nós vamos citar algumas coisas, mas essa visão de Cristo eu quis ler com vocês. Nós vemos que as palavras que ele mais usa diz assim: o seu cabelo era semelhante a isso, era como isso. Ele não consegue descrever exatamente o que ele viu. Então ele tenta encontrar algumas coisas humanas para tentar descrever a cena maravilhosa que ele estava vendo ali naquele momento. E o que Jesus está fazendo? Ele olha para Jesus, vê Jesus daquela forma maravilhosa, e então quando ele olha para Jesus, ele diz que Jesus ele estava vestido como um sacerdote, com vestes sacerdotais, e ele estava ali andando no meio dos 7 candeeiros. Nós já aprendemos em outra lição, e a própria Bíblia diz que esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. E então, nós vemos, quando nós vamos a Mishnah, que é um aglomerado das leis do povo judaico, nós vemos que os sacerdotes eles escolhiam um deles para que eles tomassem cuidado e eles cuidassem dos candeeiros do templo. E essa pessoa, esse sacerdote, então, ele era designado para várias vezes ao dia ir até lá ao templo e ficar verificando se estavam acesos os candeeiros ou não. E então, esse sacerdote, ele já sabia exatamente quando um candeeiro estava ali forte, quando a sua chama estava forte, quando ela já estava demonstrando sinais de fraqueza, quando ele precisava limpar e ali recompor aquele candeeiro, aquela lâmpada para que voltasse a brilhar. A sua missão era fazer com que os candeeiros estivessem brilhando o tempo todo e nunca parassem. E isso fez dele, por ter essa missão específica, conhecedor exatamente dos detalhes de todos aqueles candeeiros, de todas aquelas lâmpadas que ali estavam. E o fato, então, de Jesus estar ali andando e cuidando desses candeeiros, como esse sacerdote, quer dizer que Jesus ele estava no meio da igreja, que ele conhecia exatamente cada uma daquelas 7 igrejas. Ele estava no meio deles. É Jesus dizendo assim: eu conheço vocês, eu estou aqui no meio de vocês, e por isso eu tenho autoridade, eu posso ajudar a cada um de vocês na situação que vocês estão passando. Como um pai que diz para um filho: olha, você pode enganar os outros, mas eu sei quem você é, eu conheço você muito bem. É isso que Jesus está querendo dizer às 7 igrejas, e por isso essa visão de Jesus ali como sacerdote entre os candeeiros, entre as igrejas, demonstrando que ele conhecia cada uma dessas igrejas, cada um desses contextos que nós encontramos aqui nas 7 igrejas. Mas passando de maneira rápida por essa revelação de Jesus Cristo, lembrando que em cada bloco, cada um dos 3 blocos, né, tanto lá o local, quanto o que vai nos contar da história, quanto o que vai nos contar do tempo do fim, antes de cada um desses há uma revelação de Cristo. E aqui há essa revelação já preparando o coração para a mensagem que virá adiante. E nesse capítulo 1, nós vemos que João ele vê Jesus de uma maneira completa. Tanto que ele começa a descrição no cabelo e ele termina nos pés. Você percebeu isso? Ele tem uma visão completa, inteira de Jesus. Ele vê o corpo inteiro ali de Jesus glorificado. E então, quando ele começa a falar às igrejas, Jesus ali sempre ele faz uma apresentação de si mesmo. E aí a gente vê, depois a gente vai estudar um pouquinho ali sobre a forma que essa carta à igreja é apresentada, mas ela sempre começa com uma apresentação de Jesus Cristo.
antes de Jesus Cristo falar ali o eu te conheço, né? Que é a ênfase, por isso que ele está ali no meio dos 7 candeeiros, né? Eu te conheço, conheço as tuas obras, conheço as tuas aflições, enfim. Antes disso, Jesus faz uma apresentação de si mesmo. Só que essa apresentação não é completa. Ela é apresentada, Jesus se apresenta apenas com algumas partes, com alguns detalhes e não toda a descrição, como há no capítulo 1. Só que quando você pega cada uma, e aí você pode ir ali no capítulo 2, no verso 3, e você vê ali que ele se apresenta antes de cada carta à igreja com uma pequena descrição. E quando você pega cada uma dessas pequenas descrições e você junta todas elas, você percebe que a descrição é exatamente a mesma do capítulo 1. Só que João vê Jesus completo e agora Jesus ele apresenta, não se apresenta completo às igrejas, mas se apresenta com algumas partes, com algumas características a cada uma dessas igrejas. Eu pergunto para vocês, por que isso acontece? Por que Jesus coloca os detalhes e não se apresenta como um todo, mas sim com apenas alguns detalhes, algumas partes? A resposta é o seguinte, que Jesus, ele se apresenta em cada uma das cartas, a cada uma das igrejas, com as características específicas para ajudar aquela igreja. Isso a gente vai ver quando estudar um pouquinho das cartas. Cristo, a característica que Cristo apresenta no começo, tem a ver com a situação da igreja. Ou seja, o Cristo que é apresentado a cada uma das igrejas é o Cristo que aquela igreja precisa. E aqui eu tiro mais uma lição. Isso nos mostra que Cristo é a solução para a nossa vida, independente de qual for o problema. Cristo, ele tem a solução para as nossas necessidades. Por isso que a gente precisa conhecer ele pessoalmente. Você não tem que conhecer o Cristo do pastor William, o Cristo do ancião da igreja, o Cristo dos seus pais, o Cristo dos seus amigos. Não, você precisa conhecer pessoalmente a Cristo. Porque quando nós conhecemos pessoalmente a Cristo, nós conhecemos um Cristo que vai ao encontro das nossas necessidades. Não há nada de errado de ouvir falar sobre Cristo, mas nós precisamos conhecer Cristo pessoalmente. E Cristo em cada uma das igrejas, antes de ele apresentar a mensagem à igreja, ele se apresenta pessoalmente, com características que têm a ver com o conforto e a solução para aquilo que a igreja está passando. Por isso, por exemplo, que existem 4 evangelhos. Você já parou para pensar por que não existe apenas um? Junta todos, faz um e está resolvido. Existem 4 evangelhos, porque cada evangelho foi escrito para um grupo específico de pessoas. Ellen White diz que cada escritor colocou a sua visão de Jesus Cristo nos evangelhos. E graças a Deus porque existem 4 evangelhos. Porque cada um fala ao nosso coração de maneira especial. Tanto que provavelmente se você estudar os 4 evangelhos, vai ter um que vai ser o seu preferido. Porque é o que mais te identificou. Então Cristo se apresenta às igrejas conforme a necessidade que elas tinham em cada uma dos trechos aqui que são apresentados às igrejas. Então, depois da apresentação de Cristo nas cartas, nós temos o famoso trecho do Eu te conheço. Jesus se apresenta com as características que têm a ver com a admoestação e a solução para aquela igreja. E então depois ele vem o eu te conheço, conheço as tuas obras, conheço as tuas tribulações, conheço o lugar em que habitas. Aí vem a sessão do eu te conheço. Em todas as cartas há a sessão do eu te conheço. Deus dizendo assim, Cristo dizendo assim, eu sei quem você é, eu te conheço. Então depois vem a admoestação e por fim a promessa. E essas duas últimas, às vezes ali, elas se intercalam. Mas a verdade é que esses 4 pontos estão presentes. E aí, então, quando nós vamos à primeira igreja, nós vemos que Cristo, no final, faz uma promessa. Quando nós vamos à segunda igreja, Cristo, no final, faz 2 promessas. Quando nós vamos à terceira igreja, no final, Cristo faz 3 promessas. Na quarta, 4 promessas. Na quinta, 5 promessas. Na sexta, 6 promessas. Olha só que interessante isso, né? Isso não está aqui por acaso. Porque conforme a história do mundo, e nós vamos entender também a aplicação profética, conforme a história do cristianismo vai passando
E cada uma dessas igrejas também de maneira local, elas vão passando uma por uma. A situação vai piorando cada vez mais, vai dificultando cada vez mais. E quanto mais a situação vai dificultando, mais promessas são feitas. Porque aqui a gente aprende algo também, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais difícil fica a situação, quanto mais problemas vão surgindo, mais promessas Cristo vai fazendo para aquelas igrejas, para essas pessoas. Quanto mais a situação vai piorando, mais promessas vão sendo apresentadas. Só que aí, quando a gente chega à sétima igreja, nós não temos 7 promessas, mas nós temos apenas uma promessa de novo. Na primeira igreja vai 1, 2, na segunda 3, até 6 promessas na sexta igreja. E quando chega a sétima e última igreja, nós temos apenas uma promessa. Sabe por quê? Porque a promessa que está na sétima igreja é uma promessa de adoção. Uma promessa de que Cristo iria adotá-los como filhos. E eu pergunto para você, o que você prefere? Que alguém chegue para você e diga assim, olha, eu vou pagar todas as suas contas? Ou que alguém chegue para você e diga assim, olha, eu vou te adotar como meu filho. E então tudo que é meu será teu também. O que Jesus está dizendo, e essa última promessa, essa única promessa, a última igreja, ela está aí porque essa promessa inclui todas as outras. E assim, então, nós encontramos essa última promessa de adoção e que, mais uma vez, é referida, e nós vamos aprender daqui a pouquinho, a igreja nos últimos dias também. Mas vamos entender um pouquinho mais aqui das 7 igrejas. E entenda, o objetivo dessa série é nós não nos delongarmos tanto, apesar de falarmos aqui do básico, mas eu quero chamar a atenção para vocês em algumas coisas interessantes. Porque eu tenho pessoas aqui que há muito tempo estudam Apocalipse, ou talvez pessoas, e tenho também pessoas que nunca estudaram Apocalipse. Então nós vamos passar pela essência e também vamos tentar salientar pontos que talvez você ainda não conheça. Mas nós vimos nas outras lições, eu falei isso no começo, que essa carta às 7 igrejas, ela é uma mensagem local. Ela foi escrita para essas 7 igrejas, para Éfeso, Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, enfim, ela foi escrita para essas 7 igrejas. Ela foi endereçada e enviada para essas 7 igrejas. Mas ela é para nós também? Quando nós estudamos as 7 igrejas, nós temos que entender que há 3 níveis de aplicação aqui. 3 níveis de aplicação em relação às 7 igrejas. Primeiro desses níveis, um nível contemporâneo, ou seja, essas palavras que nós vamos estudar agora e que nós já estamos estudando, na verdade, elas foram endereçadas para os leitores lá da época de João. Realmente para os membros da igreja dessas cidades. E eles, então, ali ouviram e essas palavras tinham sentido para eles e são referentes às situações que eles estavam vivendo. Então, o primeiro nível de aplicação é o nível contemporâneo de João, o nível local, as igrejas que realmente existiam e que realmente estavam passando por essas dificuldades. Depois há um segundo nível, que é um nível universal. E eu quero ler com você Apocalipse 1:11 de novo, com muita atenção, para você ver o que diz aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 11, agora com atenção aqui. O começo diz assim, é o Jesus, né, dizendo para João: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então, olha só, a gente normalmente diz que as 7 igrejas, que essa mensagem às 7 igrejas são 7 cartas. E realmente no seu subtítulo você tem carta à igreja de Éfeso, carta à igreja em Esmirna. Mas quando você vai ao verso 11, você vê que Jesus manda que João escrevesse apenas um livro. Na verdade aqui está traduzido como livro, mas é um pergaminho. E então ele escreve em um pergaminho e essa carta às 7 igrejas passaria pelas 7 igrejas. Então, quem estava em Éfeso também lia o que foi escrito a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Laodiceia. E então, assim, era um livro que foi escrito para todas as igrejas e eles todos liam isso.
E isso nos mostra uma aplicação universal, que é a seguinte, que Éfeso era a igreja que havia perdido o seu primeiro amor, mas ao mesmo tempo em Éfeso existiam pessoas que estavam sendo perseguidas, como o povo de Esmirna. Então, em cada uma das situações, a igreja era representada na maioria dos seus membros por essa carta aqui. Por exemplo, a maioria do pessoal em Éfeso, dos membros em Éfeso, haviam perdido o seu primeiro amor. Mas haviam ali pessoas que estavam, por exemplo, sofrendo perseguições. Então, apesar de a igreja ser representada na grande parte por essa situação, e na história também, e quando nós vamos aí para a última aplicação, que é a profética, que cada uma dessas igrejas simboliza um período histórico da história cristã, né, um período da história cristã, nós vemos que apesar de que os períodos são destacados pela grande maioria por essas características, há também pessoas que vivem períodos de Esmirna, de Tiatira, dentro desse período de Laodiceia que nós vivemos hoje, por exemplo. Existem aqui pessoas que estão sendo perseguidas, existem pessoas que perderam o primeiro amor, então há esse contexto universal, apesar de ser colocado na grande maioria das pessoas por essas características de cada época ou de cada igreja. E por fim, eu já falei, né, as três camadas que nós temos, três níveis de aplicação, é o contemporâneo, universal, que é essa aplicação para cada uma das situações, e por fim, a profética, que se refere ao futuro, que cada uma dessas igrejas se refere a um período específico da história cristã. E eu quero ler para vocês um texto, um parágrafo, na verdade, que está na revista Sinais dos Tempos, escrito por Ellen White, no ano de 1888, diz assim: as palavras proferidas aqui, nessas cartas que nós lemos, não foram apenas para João na ilha de Patmos. Elas não eram apenas para as igrejas, mas através dessas igrejas viria a mensagem inspirada para o povo, para ter sua poderosa impressão em todas as épocas até o fim da história da Terra. Ou seja, Ellen White reconhece aqui então o que a carta ela tem como objetivo primário, o contemporâneo, o local, mas que ela também é uma aplicação para todas as épocas, para os cristãos, para as eras cristãs em diferentes momentos da história. Ok? Alguma dúvida até aqui? Se eu estou falando um pouco rápido, vocês me falem, mas até aqui nós estudamos e nos contextualizamos em relação às 7 igrejas. E agora eu gostaria de entrar de maneira rápida em cada uma dessas igrejas, para nós entendermos o que a igreja estava passando localmente e o que significa também. Vamos para Éfeso. Eu não vou ler todo o texto em cada uma das igrejas, porque só lendo nós já acabaríamos com o nosso tempo. Mas eu convido você a ler com calma depois, se você ainda não leu, o capítulo 2, o capítulo 3, onde nós encontramos a carta às 7 igrejas, que nós aprendemos que era uma carta só, não 7 cartas, mas uma carta só a todas essas 7 igrejas. A primeira dessas igrejas é Éfeso. Éfeso era a cidade mais próxima da ilha de Patmos, onde João estava. E ela ficava cerca de 50 a 60 quilômetros longe da ilha. E ela era a 4ª maior cidade do Império Romano. Para você ter uma ideia, tinha nessa cidade mais ou menos 250 mil pessoas, o que até hoje se configura em uma cidade grande, quanto mais naquela época que a população mundial era muito mais reduzida do que hoje. Era uma cidade rica, um grande centro político, também um grande centro cultural e religioso. Lá tinham muitas escolas filosóficas, mas ao mesmo tempo que parece contraditório para nós hoje, né? As pessoas estudiosas e, ao mesmo tempo, a cidade estava inundada por superstição e magia. Como eu disse, o que parece contraditório para a gente hoje. Para você ter uma ideia, a cidade de Éfeso era a sede de uma deusa chamada Diana, né, que Paulo se refere a Diana dos Efésios, ou Artemis. E o templo, a Artemis, ou a Diana, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para você ter uma ideia do tamanho desse templo. E para quem morava em Éfeso, era necessário você adorar e participar dos cultos a Diana ou a Artemis para você ser considerado um bom cidadão.
Então fazia parte dos deveres cívicos você participar do culto a Ártemis. Se você não participasse desses cultos, você então não poderia expandir os seus negócios, você teria dificuldade porque você não seria considerado um bom cidadão. Talvez, de uma maneira assim, nós podemos comparar com uma pessoa que tem o seu nome no SPC ou no Serasa, uma pessoa que não é vista ali como um bom pagador pela sociedade e que pode sim tocar a sua vida, mas vai ser muito mais difícil expandir negócios, fazer negócios com essas limitações. E no contexto da cidade de Éfeso, toda a cidade girava em torno do templo de Ártemis. Para você ter uma ideia, o templo funcionava como uma espécie de banco. As pessoas, elas entendiam que lá era um local seguro para você guardar o seu ouro, para você guardar as suas riquezas, e então funcionava como uma espécie de banco aquele templo. Você também ali poderia encontrar refúgio para criminosos. Na verdade, até num espaço ali de mais ou menos 50 metros ao redor do templo de Ártemis, qualquer criminoso que fizesse um crime, cometesse um crime e corresse para dentro do templo ou para ao redor do templo, não poderia ser preso nem sofrer ali as consequências do seu crime, porque também era um refúgio para criminosos. E olha só que contradição, né? Ao mesmo tempo um banco, um lugar seguro e também um refúgio de criminosos. Mas assim era, se você quisesse casar, o templo conseguia uma sala para você. Se você fosse um artista e quisesse expor ali as suas obras, você poderia ir lá também. Então, a cidade inteira funcionava em torno desse templo. E aí você encontra esse contexto que muitos pensariam ser impossível a pregação do evangelho. Mas quando Paulo vai e prega o evangelho em Éfeso, nós vemos que a igreja prospera de maneira maravilhosa e essa é a prova de que não há lugar impossível de se pregar o evangelho. Mas quando nós vamos à carta, eu quero analisar aqui rapidamente com você, os versos 2 e 3, nós encontramos aqui uma descrição de uma igreja fantástica. Jesus diz assim: conheço as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então veja só, uma igreja maravilhosa nos versos 2 e 3. E aí no verso 4, nós encontramos aqui o problema. E Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então esse era o problema. Eles eram uma igreja maravilhosa, que não caíam em heresias, espantaram os falsos profetas que ali surgiam dizendo ser apóstolos e não eram, mas o problema deles era que o primeiro amor havia se esfriado. E aí então no verso 5, Jesus os chama a lembrar da sua primeira experiência com Cristo e também essa experiência reavivar o seu amor para com Deus e o seu amor para com o próximo também. Então, o que Jesus diz é que se isso não acontecesse, caso contrário, ele retiraria o candeeiro do meio deles. E o candeeiro, nós já aprendemos que é uma luz, uma lâmpada, e a igreja foi chamada para ser uma luz ao mundo. E essa luz, ela deve ser demonstrada, conforme nós aprendemos no próprio Evangelho de João, através do amor que nós demonstramos uns para com os outros. Que nós seríamos reconhecidos como luz, e nós seríamos reconhecidos como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, através do amor que nós demonstrássemos para com Deus e, consequentemente, uns para com os outros. Então, Cristo apela à igreja de Éfeso para que volte às primeiras obras, o primeiro amor e, consequentemente, às primeiras obras. Porque o amor a Deus, a fé em Deus, consequentemente também traz as boas obras. Então, esse era o contexto da igreja de Éfeso. E então, profeticamente, porque você lembra, há o contexto local e também a igreja de Éfeso representa um período da história do cristianismo aqui nessa terra. E a igreja de Éfeso representa o primeiro século, do ano ali 31, quando Jesus morre na cruz, até mais ou menos o ano 100. E aqui a igreja estava enfrentando um problema que era o seguinte: os discípulos haviam pregado o evangelho com muita ênfase, de uma maneira maravilhosa, mas a verdade é que quando surge a segunda geração de cristãos, quando os apóstolos vão morrendo,
os cristãos começam a se esquecer do seu primeiro amor. Então, uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, mas que estava começando a perder o seu primeiro amor. Essa igreja é representada pela igreja cristã. A igreja de Éfeso representa a igreja cristã do ano 31 até o ano 100, mais ou menos. Ok? Vamos à segunda igreja, Esmirna. A igreja de Esmirna, vamos entender um pouquinho da cidade. É importante nós entendermos um pouco da cidade para nós entendermos os membros dessa igreja. Porque a gente, querendo ou não, a gente traz características da cidade que a gente mora. E então, você indo mais ao norte, 56 quilômetros de Éfeso, você chegava à cidade de Esmirna, uma cidade muito importante também. A verdade é que essa cidade tinha a reputação de ter o porto mais conveniente por causa de sua localização e também o porto mais seguro de toda a Ásia Menor. Então, era uma cidade grande também, cerca de 200 mil moradores havia nessa cidade, e ela era conhecida como a glória de toda a Ásia. Então, se Éfeso era número 1 na questão de centro político ali, por outro lado, Esmirna era número 1 na questão da beleza. Era uma cidade muito linda. Para você ter uma ideia, só foi permitido a Esmirna construir um templo para honrar o imperador, para honrar o César. E para você ter uma ideia da importância disso, a cidade, elas subornavam e concorriam ali, elas iam atrás de Roma para tentar construir ali um templo em honra ao imperador, em honra a César. E esse privilégio só foi concedido por Roma a Esmirna, tamanha importância ali dessa cidade. E então nós vemos que ali também havia um problema, porque assim lá como em Éfeso precisava adorar Artemis para ser declarado um bom cidadão, aqui nessa cidade precisava adorar a César para ser declarado um cidadão exemplar. E por não ser conivente com essas adorações, o povo dessa igreja, os membros dessa igreja, acabou sendo perseguido. E então esses deveres cívicos incluíam ali bebedeira, incluíam também a questão da idolatria, incluíam a questão de comer comida sacrificada a ídolos, tudo isso estava incluído aqui. Tanto que essa perseguição foi tão forte que fala inclusive aqui de mártires. Por isso que Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que esteve morto e reviveu. Entenda aí o sentido, né? E nesse contexto aqui da igreja de Esmirna, há aqui um trecho muito interessante, no verso 9, que eu quero ler esse trecho com você. Olha só o que diz lá. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. O que significa isso aqui? Judeus que são sinagogas de Satanás. Os judeus, normalmente, eles eram isentos de ter esses deveres cívicos de adorar ao imperador, porque Roma entendia que eles, por si só, pela sua lei, pela própria Torá, que são ali os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Deus, eles já eram bons cidadãos. Então, eles isentavam eles de adorar ao imperador, para que então, porque eles sabiam que não teriam problema com os judeus. Mas depois da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, os judeus eles começaram a se rebelar e se rebelaram sobre a liderança de um sujeito chamado Bar Kokhba. E esse sujeito acabou liderando os judeus em uma rebelião contra Roma e depois disso as coisas não voltaram a ser como era antes. Os judeus começaram a entrar em uma situação delicada com os romanos. E então eles, para tentar agradar e apaziguar as autoridades romanas, eles então perceberam o quê? Que os cristãos, eles tinham o quê como Bíblia? Qual que era a Bíblia dos cristãos? Era a mesma Bíblia dos judeus. Qual que era o dia de guarda dos cristãos? Era o mesmo dia de guarda dos judeus. Então os judeus, para tentar apaziguar as autoridades, o que eles começaram a fazer? Alguns judeus iam até as autoridades e começavam a difamar os cristãos para essas autoridades, para que assim eles pudessem ganhar crédito com essas autoridades e assim ser considerado mesmo bons cidadãos e tocar os seus negócios, tocar ali as suas finanças para que eles pudessem ter uma vida tranquila.
E esse fato dos judeus, que eram sinagogas de Satanás, como Cristo coloca, que diziam ser judeus, mas que eram sinagogas de Satanás, atrapalhou e muito a vida dos cristãos naquela cidade. E quando nós vamos... Edson, tem alguma pergunta? Deixa eu liberar o seu microfone aqui. Acho que você tem que liberar aí, Edson. Não consegui liberar por aqui. Aí, tá me ouvindo? Não, só na tentativa de te ajudar, eu estou lendo nesse contexto, eu estou lendo aqui, acompanhando a Bíblia de Andrews, e o comentário do rodapé diz que essa expressão também significa que eles lideraram a perseguição contra o povo de Deus, o povo realmente Deus, né? Eles só usavam o nome, mas liderava a perseguição, como a gente conhece nos outros evangelhos. Né? Só isso, muito obrigado. Exatamente. Essa perseguição aí, né? Então, profeticamente, essa igreja de Esmirna, ela se passa no tempo do ano 100 em diante, do segundo e terceiro século ali, chegando até o ano de 313, quando então nós temos a história de Constantino. Quando nós vamos aqui à igreja de Esmirna, nós vemos aqui que diz no verso 10 que eles teriam uma tribulação muito grande durante 10 dias. E quando nós aplicamos o princípio dia-ano, que nós já aprendemos também, quando nós vamos profeticamente, nós vemos que esse é um período de 10 anos. E então nós entendemos que esse período aconteceu do ano 303 ao ano 313 depois de Cristo, que foi uma perseguição muito dura pelo imperador Diocleciano. E ele então conduziu ali uma perseguição muito dura aos cristãos até o ano de 313 depois de Cristo, quando então vem Constantino e aí acaba mudando essa situação, como nós já vamos ver. Então nós entendemos que de 303 a 313 então cumpre-se esses 10 anos de perseguição, aplicando o dia-ano. Mas vamos para a próxima cidade. Depois disso, depois de passar aqui por Éfeso, por Esmirna, nós vamos à cidade de Pérgamo. E nós encontramos então aqui uma cidade que ficava 64 quilômetros também ao norte de Esmirna. E essa cidade ela era a capital da província da Ásia, uma cidade muito importante também. Apesar de que às vezes ela tivesse que dividir esse título aí de capital com Éfeso, era uma cidade com grande importância política. Ela tinha a reputação mundial de ser o centro da vida intelectual do mundo helenístico. Então era uma cidade muito intelectual, tanto que tinha a segunda maior biblioteca do mundo, só perdendo para a biblioteca lá de Alexandria, no Egito. Lá serviu um médico muito famoso chamado Galeno, e ele servia num culto de cura do deus Esculápio. Esse deus Esculápio era um deus representado em forma de serpente. E esse deus era famoso pelos seus poderes de cura, pelos seus cultos de cura. Tanto que até hoje, quando você vai ali numa farmácia, você vê que o símbolo da farmácia tem uma serpente lá, né? O símbolo do curso de farmácia tem uma serpente. Essa serpente se refere a esse deus Esculápio, que era o deus da cura, que tinha esse templo na cidade de Pérgamo. Então, esse era um dos maiores templos daquela época e pessoas do mundo inteiro vinham até a cidade de Pérgamo para receber, então, a cura. Havia lá também um templo ao imperador Augusto e como nós vimos lá em Esmirna, era obrigatório também aos cristãos adorarem ao imperador para, então, receberem essa carta de bons cidadãos e poderem tocar os seus negócios. E então aqui na carta de Pérgamo também há uma referência ao trono de Satanás. Algumas pessoas entendem que esse trono era, por ser uma serpente ali, faz uma referência a Esculápio, enfim. Só que os estudiosos entendem que naquela cidade também havia um templo dedicado a Zeus. E parte desse templo está lá no Museu de Berlim ainda hoje. E aí, nessa mesa de sacrifício que havia ali no templo de Zeus, eles entendem que ali então era esse trono de Satanás. Mas para você ter uma ideia das dificuldades que esse povo passava nessa cidade, Esculápio, que era esse deus em forma de serpente, sabe como que ele era chamado pelas pessoas? Ele era chamado de o Salvador. Então agora imagina, você como cristão,
O que representa? A serpente é representada pelo quê? Pelo inimigo, pelo diabo. E o Salvador é Jesus. E agora você tem uma cidade que adora a serpente como Salvador. Então imagina a dificuldade que eles tinham como cristãos lá naquela cidade. Tanto que também ali a carta acaba citando mártires, né? E também a igreja fala sobre Jesus fala a essa igreja sobre dois grupos que estavam causando dificuldades ali naquela cidade. E esses dois grupos eram grupos de falsos profetas. Eles eram os balaamitas e os nicolaítas. E quando você lê sobre os nicolaítas, você vê que lá na carta de Éfeso, eles já são citados. Só que eles são citados, Éfeso é citado positivamente, que botou eles para correr, que não deu ideia para a conversa deles. Porém, agora, quando eles chegam aqui na igreja de Pérgamo, eles têm sucesso, eles acabam distorcendo algumas verdades. E quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós entendemos quem era Balaão. Balaão era um falso profeta que acabou instruindo o povo de Deus de maneira que levou muitos à morte e Israel à desgraça completa. E quando nós vamos entender quem eram os nicolaítas, nós também entendemos que Nicolau, e os primeiros escritores cristãos escrevem que Nicolau era um dos 7 diáconos. Lembra lá em Atos, quando os apóstolos eles designam 7 diáconos, entre eles Estevão, que é apedrejado depois, enfim, e um desses diáconos era Nicolau. E Nicolau, mais tarde, apostata da fé, com a seguinte ideia, de que era possível e era permitido você ceder a algumas práticas pagãs para que você pudesse pregar o evangelho. Então você já entende mais ou menos. Inclusive, quando você vai à origem da palavra, Balaam em hebraico e Nicolaós em grego, ambos significam aquele que conquista as nações. Então veja só, Nicolaós e o Balaam significam exatamente aquele que conquista as nações. Então os estudiosos entendem que é uma versão do Antigo e do Novo Testamento a pessoas que levam a práticas pagãs e ao afastamento de Deus. Então os nicolaítas, eles acabavam pregando o seguinte, olha, você tem que ir lá adorar ao Deus no templo, tem que ir comer lá do que é sacrificado a ele. Só que entenda, isso é só o seu dever cívico, como um cidadão. Você não faz isso porque você quer, você faz isso porque você tem que fazer para que você possa prosperar e Deus não quer o teu mal. Só que quando eles iam aos templos, também tinham lá as prostitutas cultuais. E então aqui a Bíblia diz que eles pregavam essa imoralidade. Então eles diziam, não, você vai lá, tem relações com as prostitutas cultuais, não é porque você quer, é só um dever civil seu, para que você possa então ser declarado um cidadão de bem e assim tocar os seus negócios. E essa era a doutrina pregada pelos nicolaítas e pelos balaamitas nessa igreja de Pérgamo, que acabou enredando muito deles. E profeticamente, então, nós encontramos essa igreja nos anos de 313, começando com Constantino, até o ano 538 depois de Cristo. E o que acontece nessa época? Nessa época, a igreja que antes era perseguida, que nós vimos ali, agora a igreja se torna popular. Porque agora Constantino ele transforma a igreja cristã na igreja do império, uma religião aceitável. E então a igreja antes perseguida, que resistia ali contra os hereges, contra as heresias, agora afrouxa as rédeas e agora então dá abertura para o paganismo entrar na igreja. E é nesse período então que nós temos a mudança da observância do sábado para o domingo. É nesse período que a filosofia grega é incorporada à religião cristã. Por exemplo, essa ideia de inferno, purgatório, enfim, isso é tudo ideia da filosofia grega que foi incorporada. Essa ideia do corpo e a alma serem separados, isso é filosofia grega que foi incorporada na religião. Nós temos as tradições incorporadas também. Tudo isso aconteceu nesse período da igreja de Pérgamo. Ok? E vamos adiante. Alguém levantou a mão aí? Não? Ah, tá. Achei que tinha visto uma mão. Vamos lá, gente. Tiatira. Nós temos então aqui na Bíblia agora a próxima igreja, que é a igreja de Tiatira.
antes de nós falarmos aqui as características, nós precisamos entender o que estava acontecendo. No capítulo 2, o verso 18 em diante, nós lemos o seguinte, a carta da igreja a Tiatira. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Olha só, nós temos um problema aqui. Jesus ele escreve a uma mulher, falando ali que a igreja acabou dando ouvidos e tolerando, uma mulher chamada Jezabel. E é interessante que ele diz assim, que as últimas obras dessa igreja foram melhores do que as primeiras, ou seja, o final dele está sendo melhor do que o início. Mas, enfim, fala de uma mulher chamada Jezabel. Nós temos que lembrar que eles viviam em contexto grego e não em contexto hebraico. Então, era extremamente improvável que Jezabel ali fosse uma mulher específica, né? O nome dela é específico. Mas a verdade é que quando nós vamos estudar quem era Jezabel lá no Antigo Testamento, a esposa do rei Acabe, nós vemos que era uma sacerdotisa de Baal e que casou ali com Acabe para levar Israel a adorar Baal e acabou tendo sucesso nessa empreitada. E então, ela acabou corrompendo Israel, e aí nós temos lá o conflito dela com Elias, né, no Monte Carmelo, e que nós conhecemos muito bem essa história. Então, aqui há uma repreensão dizendo que essa igreja tolerava essa mulher chamada, que era Jezabel. E então, diz ali também que essa mulher, ela dizia ser uma profetisa, e olha só que problema. Ela acabou destoando ali, distorcendo algumas verdades ao dizer ser uma profetisa. E muitos estavam acreditando nela só por acreditarem que ela era uma profeta. E quando nós vamos aqui e lemos o que ela estava fazendo, que ali nós lemos no final do verso 20, que ela estava incentivando eles a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos, é exatamente a mesma expressão usada antes para os nicolaítas e os balamitas. Então, o que ela estava fazendo era o seguinte: os nicolaítas e os balamitas estavam dizendo que deveria ir lá e participar, enfim, porque não havia problema você participar das questões cultuais, e eles ali enfrentavam o mesmo problema em Tiatira. Só que a diferença era que essa mulher, Jezabel, ela dizia que era uma revelação de Deus o que ela estava passando para eles. E esse era o grande problema. Tanto que a maior das mensagens às igrejas é a de Tiatira. E Tiatira era a menor das 7 cidades que nós encontramos aqui. Ela não tinha importância política, não tinha importância intelectual, era uma cidade de trabalhadores braçais e uma cidade que tinha muitos vendedores ao redor de toda a Ásia que iriam vender ali os produtos produzidos em Tiatira para todo o restante da Ásia. Só que lá não tinha nenhum deus para você, nenhum imperador para você adorar, mas como era uma cidade de comerciantes, de pequenos empreendedores, para você ter sucesso naquela cidade, você tinha que participar de uma associação, de alguns produtores locais, alguns comerciantes locais. Só que o problema é que essa associação, cada uma delas tinha um deus que guardava e protegia essas associações. E então a pessoa que quisesse participar da associação, ela precisava adorar também esse deus, porque se ela participasse e não adorasse esse deus, ele ia estar ali desagradando esse deus da associação, e então, consequentemente, ela ia trazer desgraça. Então, o problema deles não era trazido por intelectuais, não era trazido pelo imperador, mas sim por uma questão de sobrevivência. Eles eram trabalhadores braçais, pessoas que não eram ricas como as outras cidades. E o debate era: será que nós vamos lá e comemos o que é sacrificado aos ídolos para que nós possamos ter o nosso negócio? E então Jezabel, essa mulher, se põe agora diante dessas pessoas e divide a igreja dizendo que tinha uma revelação de Deus, de que eles poderiam participar dos cultos lá ao Deus da associação, que não tinha nenhum problema. E por isso que
Jesus é tão duro com essa mulher, dizendo inclusive uma terrível maldição no final da carta a Tiatira, a ela e aos seus filhos, que são os seus seguidores. E a verdade é que era muito difícil para esses cristãos de Tiatira, mas difícil sempre é ser fiel. Para ser fiel, nós vamos enfrentar dificuldades, mas como Jesus diz ao fim da carta de Tiatira, a recompensa virá àqueles que forem fiéis. Luciano? É uma pergunta que eu tenho para fazer. Eu vi aqui que nessa carta a Tiatira, as observações que Jesus Cristo faz sobre ela é bem maior que em relação às outras. Tanto que nessa carta aqui tem 11 versículos, né? 11 versos para serem trabalhados. E a grande pergunta é, hoje no nosso dia nós temos muitas igrejas, né? Com essa característica aí. Porque aqui ele fala de uma mulher prostituta que leva os outros a adulterarem, né? E ela ali se colocava como uma profetisa, né? E ela levava os outros ao pecado, né? Então, veja bem como Deus, ele trabalha, né? O senhor falou, né, que muitas características que existiam em outras igrejas, a gente vai ver até dentro da igreja de Laodiceia hoje, né? Mas aqui fica bem claro, nessa igreja de Tiatira, né? Quando a gente vê aqui ela levando os outros a se prostituírem, né? E como a gente vê hoje, né? Pessoas dizendo que tem revelações, igreja trabalhando em cima disso, né? A igreja trabalha só em cima disso. Então eu vejo que nos dias de hoje tem muitas igrejas com essa característica aqui que Jesus Cristo condenou, né? E uma boa reflexão para o nosso dia de hoje, né? Nós aí que temos que pregar isso da terceira mensagem evangélica, eu achei muito interessante isso aqui, e a minha pergunta era justamente essa, pastor. E essas observações que foi feita à igreja de Tiatira, que coloca hoje muitas igrejas aí, né, que se prostituem, né, com essa falsa doutrina, né, doutrina de Satanás. Com certeza. Inclusive, aqui essa referência a Jezabel já é um pré-anúncio da mulher, a meretriz, que nós temos lá à frente, que se prostitui, enfim, que não é chamada de Jezabel lá, mas é chamada de Babilônia. Então já é um pré-anúncio do que vai acontecer também no futuro em relação à Babilônia. Então, com certeza, tem a aplicação universal. Lembra que a gente falou? Tem a local, tem a profética e tem a universal também, a aplicação de que dentro de um contexto de Laodiceia que nós vivemos hoje, nós também podemos encontrar o contexto de Tiatira. E muito interessante o fato de que quando nós usamos o nome de profetas de Deus para falar algo que não é verdade, a coisa é muito pior. Tanto que Jesus gasta muito mais tempo aqui falando sobre Tiatira. E então o período que nós temos na história, Newton, e aí eu continuo para a parte profética. Pode falar. Quando você fala em tempo contemporâneo, quando Paulo escreveu essas cartas, João, desculpa, quando João escreveu essas cartas, esses acontecimentos eram simultâneos nas 7 igrejas? Nessa parte histórica das 7 igrejas, eles eram simultâneos ou tinha alguma coisa já de profecia? O senhor citou, por exemplo, no 303 a 313, né, na qual igreja que foi? Acho que foi na de Esmirna, se não me engano, o senhor citou 303, a questão de Constantino. Até que Constantino entrou assumiu o trono. Diocleciano, né? 303 a 313. Isso. Logicamente, João já tinha morrido, né? Mas isso que ele escreveu era contemporâneo daquela época, ou seja, as dificuldades que a igreja de Esmirna estava passando naquela época, ou seja, as sete igrejas estavam passando por exatamente isso que está escrito aqui no período de João? Sim, exatamente. Então, assim, entenda, existiam mais igrejas. Existiam bem mais igrejas do que as 7. Só que Jesus ele escolhe exatamente essas 7 que estavam, sim, passando por essa situação. E ali, no caso aqui da igreja de Esmirna, que é a perseguida, são 10 dias, né, de perseguição mais intensa. No caso histórico, são 10 anos. Mas eles estavam passando. Então, Deus escolhe essas igrejas estrategicamente que estavam passando por essas situações para que, então, pudessem representar também historicamente, profeticamente, o que o povo de Deus estava passando. Então, eles estavam passando por essas situações ali, localmente, no momento, e isso representa o que a igreja passaria mais à frente também, profeticamente.
Respondi, não sei se respondi, mas... Não, mas é engraçado, porque olhando o mapa aqui da Bíblia da Sabrina, são igrejas que estão próximas uma das outras, né? Em situações totalmente diferentes. Umas recebem muitas críticas, outras não recebem críticas nenhuma. Não é o caso da Esmirna, que não recebeu nenhuma crítica. Exatamente. Então, a gente tem, assim, um contexto diferente em cada uma das igrejas escolhidas aí, com certeza não foi ao acaso por Jesus, para que pudessem representar também um contexto maior. Vamos lá, gente, vamos tentar resumir aqui, porque o tempo já se foi, mas profeticamente essa igreja de Tiatira representa aí o ano de 538 até o ano 1517, que nós encontramos então a Idade das Trevas, né? Quando a tradição toma o lugar da Bíblia, quando o sacerdócio humano toma o lugar do sacerdócio de Cristo, e então nós temos aí um período das trevas também, espiritualmente, que é esse período aí, já fazendo referência à Babilônia, né? Que nós temos aí que toma esse lugar da adoração, enfim, todo esse contexto que a gente poderia explorar um monte aqui, mas vamos para as próximas igrejas, tá bom? Vamos passar rapidamente aqui pelas últimas 3 igrejas. A próxima é Sardes. Sardes ficaria também, agora é a vez do norte, ali ao sul de Tiatira. Era uma cidade que ficava no topo de uma íngreme colina. Era antigamente a capital do reino da Lídia, só que no período aí romano foi o seu pior momento. Então é uma cidade que vivia das glórias passadas, mas uma cidade também que tinha muitos templos e uma cidade que a ameaça veio tanto de dentro quanto de fora também na igreja, né? E nós encontramos aqui o período histórico da igreja de Sardes em 1517 até 1798, que nós temos o período da Reforma. Aqui que nós encontramos o período da Reforma Protestante, né? Mas ainda aqui houve sim um reavivamento na igreja, mas nós vamos encontrar uma igreja reavivada mesmo na igreja de Filadélfia, que era a mais jovem das 7 igrejas. E era uma cidade que foi criada, na verdade, para passar a cultura helenística a outras cidades que ainda não conheciam essa cultura. Então, na verdade, ela foi criada para ser ali uma cidade missionária helenística, e ali acabou se criando uma igreja também para pregar o evangelho e se tornar uma cidade missionária de Cristo. Também aqui fala sobre acusações dos judeus, né? Sinagogas de Satanás que faziam a mesma coisa como nós já vimos antes. E aqui nós encontramos então a mensagem, resumindo aqui a mensagem de Filadélfia, é a seguinte: Jesus dizendo que ele não olha para as nossas fraquezas, mas que ele olha para o nosso potencial. E ele nos aperfeiçoa. E quando nós olhamos para Cristo, a nossa fraqueza é aperfeiçoada e Cristo nos transforma. E essa igreja de Filadélfia, ela está representada pelo período do reavivamento, que nós temos o grande reavivamento da fé cristã dos anos 1798 até o ano de 1844. Nesse período nós temos um despertamento para a volta de Jesus, nós temos o início das sociedades bíblicas, nós temos o início de um movimento profético que nós conhecemos muito bem, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nesse momento aqui, nós temos uma igreja reavivada até o período de 1844. E a última igreja nós encontramos na cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que tinha um comércio muito forte. Era uma cidade que ficava próxima de 2 outras cidades, que era Hierópolis e Colossos. E nós temos a carta aos Colossenses, né? Escrita por Paulo. E Paulo, quando fala aos Colossenses, se não me engano, capítulo 4, verso 16, ele diz que ele enviou uma carta também a Laodiceia, né? Então, as cidades ali ficavam próximas. Era uma cidade que era muito rica pela produção de roupas, indústrias, tinha bancos muito fortes ali, muito ricos, e todo esse sistema de fábricas de roupas fez com que ela ficasse muito rica. Era famosa também pela escola de medicina especializada na questão das doenças dos olhos, né? As doenças oculares, oftalmológicas, e eles desenvolveram um famoso colírio, que era aí composto por pó frígio e óleo. E esse colírio era muito famoso. E então, toda essa riqueza e essa situação de Laodiceia
fez com que os seus moradores fossem muito orgulhosos. Para vocês terem uma ideia, no ano 60 depois de Cristo, mais ou menos uns 30 anos antes de João escrever o Apocalipse, houve um grande terremoto em Laodiceia e destruiu completamente a cidade. Só que Roma precisava de Laodiceia por causa das roupas, por causa dos bancos, por causa dos colírios, e então veio uma caravana de Roma diretamente para Laodiceia para reconstruir toda a cidade, carregada de ouro. E quando estava chegando em Laodiceia, os moradores pararam na frente do portão da cidade destruída e disseram assim: olha, pode voltar, porque nós não precisamos do ouro de vocês. Nós vamos reconstruir a cidade. Nós não precisamos de nada de vocês aqui. Então veja só o orgulho que eles tinham. E, de fato, no ano em que foi escrito o Apocalipse, essa cidade já tinha sido reconstruída. Só que essa cidade, ela não tinha água, e as outras duas cidades, por ficar próximas das montanhas, elas então cediam água para Laodiceia. Só que como era uma região muito quente, nós não tínhamos os sistemas que temos hoje, a água sempre chegava morna em Laodiceia, né? E então nós começamos a entender aí o contexto todo, que você depois vai ler com mais calma, dessa cidade de Laodiceia, que achava que tinha tudo e Jesus diz que não tem nada. E você não encontra nenhumzinho elogio sequer à cidade de Laodiceia. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus ele não elogia a cidade de Laodiceia, ele se apresenta como aquele que criou tudo do nada. Então ele diz assim: vocês não têm nada para eu elogiar, mas eu sou aquele quem criou tudo do nada, então eu posso mudar essa situação. E essa igreja de Laodiceia, profeticamente, representa os últimos dias da história desse mundo, desde o ano de 1844 até o fim dos tempos. Então nós vivemos nesse período, em um momento em que nós dizemos assim: olha, eu ganho Bíblia de graça, eu pego 50 centavos e compro uma Bíblia. Eu tenho tudo, eu tenho igrejas bonitas, eu tenho grandes templos, mas na verdade, muitas vezes nós somos pobres, cegos, nus, e usando as referências ali, as roupas e os colírios de Laodiceia. Então nós precisamos de Cristo, muito de Cristo nesses últimos dias. Luciano? E aí encerramos. Interessante, né, pastor, que nessa igreja de Laodiceia aqui, do verso 14 ao verso 17, Jesus deixa bem claro ali qual é o problema da igreja. Né? Ele mostra ali qual é o problema que ela está passando. Mas a partir do verso 18 ali, Jesus também dá o remédio para essa igreja. Né? A partir do verso 18 ali, Jesus dá o remédio para que essa igreja se converta, né? E se salve, né? Eu achei muito interessante, pastor. Nós tivemos na segunda-feira, no encontro de evangelista, a presença do pastor Elton. E o pastor Elton, ele falou o seguinte, e justamente o que foi abordado foi o tema sobre Apocalipse. E principalmente do pastor lá dos Estados Unidos, que veio com aquela conversa ali, e tal, postando coisa, né? E sendo tendencioso em alguma coisa. E o pastor deixou muito claro, o pastor Elton, que se tirarmos o livro de Apocalipse da Bíblia, é a mesma coisa que terminar com a existência da igreja adventista. Porque o livro do Apocalipse, ele está a identidade da igreja e a missão da igreja. Então, se tirarmos o livro do Apocalipse da Bíblia, acabaríamos com a igreja adventista. Porque aqui no livro do Apocalipse está a identidade da igreja adventista e a missão para que ela foi chamada. Então, eu achei muito interessante isso e gostaria de colocar aí os irmãos aí ficarem sabendo esse comentário do pastor Elton. Exatamente. Aqui a gente encontra a nossa certidão de nascimento, nossa identidade, nosso passaporte, tudo está aqui. Então, esse é um livro muito especial e como nós vivemos nos últimos dias de Laodiceia, ou se você não é um laodiceano, mas você se encontrou em qualquer outra das situações das igrejas que nós vimos aqui, em todas elas nós vimos que Jesus se apresenta como a solução. A solução é Cristo. Conhecemos a Cristo pessoalmente, que Ele é exatamente a solução que nós precisamos. Amém? Vamos orar então, para que nós encerremos esse nosso estudo de hoje. Eu quero pedir aí para o Newton orar para a gente. Newton, faz essa última oração. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso bom Pai, obrigado, Deus, porque temos esse livro que nos mostra, Deus, que o Senhor controla tudo, né? E assim como o Luciano acabou de falar, o Senhor também nos traz efetivamente o que devemos fazer,
quer nos arrepender e buscar as riquezas espirituais, ó Deus. E é isso que temos feito, estudando Tua Palavra a cada quarta-feira, aqui bem ministrado pelo pastor William. Que nos arrependamos, que olhemos, né, mais para a nossa vida espiritual, deixemos as riquezas virtuais, materiais que temos de lado e, Deus, nos voltemos de fato para o Senhor. Obrigado, Deus, por que todos estamos bem, o Senhor tem nos protegido, todos na nossa igreja, de um modo geral. Concede-nos, Deus, uma boa noite de descanso, um bom restante de semana. Prepara a nossa ida até a igreja no sábado. Enfim, ó Deus, nos protege, nos guarda, nos mima, ó Deus, como um bom Pai que o Senhor é. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês. Vou esperar aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês.